Eu não sei se você já confirmou a sua presença. O curitibano, ou talvez todos nós, gostamos de um banquete. Imagine no frio desse, se a gente sai daqui e vai para um churrasco. Imagine, bem quentinho, hein, Mauro? Lá na casa de Mauro. Nós gostamos, né, de banquetes, de comida, comer juntos. É um momento tão bom. Nos nossos grupos de casa, né? Quando a gente termina lá o bate-papo, a lição, às vezes, não sei se acontece com você, mas Simone diz: vamos embora, rapaz, né? O pessoal quer dormir. É tão bom, a gente se empolga ali na conversa e você fica ali comendo alguma coisa e conversando, aquela comunhão, aquele momento tão bom que se não tiver alguém para dar um toque em você pode ser insensível como eu de não pensar, né, que o outro precisa dormir, trabalhar cedo no outro dia, né? E a gente fica ali, não é verdade? De tão bom que é o ambiente de, sabe, de um banquete, de uma comunhão e etc, né? De sentar junto, comer, é tão bom, tão agradável. A gente tá e aproveitar esse momento. E hoje eu queria lembrar, porque nós estamos falando sobre as parábolas, né? Parábola é uma história que pode ser uma história real da época ou uma história que você cria da situação para ensinar algo dentro daquele contexto, né? No caso da Bíblia, uma história que vai trazer uma lição espiritual naquele momento, né? Não é uma fábula, tá certo? Não é uma fábula, mas é uma história que vai causar um impacto naquelas pessoas que estão ouvindo e trazer uma lição espiritual. É uma comparação, né? Para que ela possa entender na história. Às vezes a gente que ensina, né? Nós usamos uma arte que faz parte da fala, da pregação, do ensino, que é usar uma história. E muitas vezes as pessoas ficam mais com a história do que com o conteúdo que a gente falou. Ou lembra do conteúdo por causa da história, né? Então era uma arte usada também naquela época, né? Era uma forma de ensino que Jesus usou bastante, tá certo? Para trazer, ou muitas vezes, não ser tão direto, tão rude nas palavras, era uma maneira de usar e falar aquilo que ele pretendia falar. E hoje eu queria que você abrisse comigo, né, em Lucas, e é interessante que a gente até cantou, né, falou muito o hino antes, restaura, 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 e a gente sabe que Jesus veio com esse objetivo, né, como restaurador desse reino, restaurador de vidas, de pessoas, ele veio para restaurar mesmo, sabe, através da nossa vida, ele restaura pessoas, restaurou o reino, a igreja restaura a vida de pessoas e Jesus aqui veio com esse objetivo de restauração e a gente precisa dessa compreensão. Lucas capítulo 14, quando a gente olha nessa parábola, por exemplo, no verso 14, diz assim: Feliz será você, porque esses não têm como retribuir a sua recompensa. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Versículo 15, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que come no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidado: venham, pois tudo está pronto. Jesus, ao ouvir um homem que parece, né, nesse texto, alguém que muitas vezes diz uma frase ou uma fala que, quando fala, há um silêncio. Todo mundo talvez fique em silêncio pensando, ou ninguém entendeu,
Ou há um silêncio porque parece que aquela pessoa falou algo que não tem muito a ver. Já aconteceu com você? Você falar algo assim, né? Você faz uma gracinha, aí todo mundo fica sério, só você, e ninguém dá mínima para você. E você fica no ar. Quando a gente lê o versículo 15, parece que é isso. O homem começa a dizer, feliz quem comer no banquete. Né? Parece que ele falou uma coisa que não tem muito sentido. Mas para a gente entender isso, a gente teria que ler os versículos antes, né? E nós não vamos estudar o antes, mas o antes você pode ler em casa e tem a ver com um fariseu importante que no dia de sábado ele chama Jesus para um almoço na sua casa. E nesse almoço ele convida um monte de pessoas importantes. E ele dá lugares especiais para cada pessoa. Mas sabe que ao lado de Jesus, ele coloca uma pessoa que tinha uma enfermidade rara na época. Era uma enfermidade que o corpo dessa pessoa enferma, algumas partes ficava inchado. Agora, comece a imaginar comigo. Um fariseu importante entre eles, era uma pessoa, sabe, não era qualquer pessoa, era uma pessoa importante, um fariseu. Ele tinha convidados importantes na sua festa. Você acha que um fariseu ia convidar para o seu banquete uma pessoa com uma enfermidade? De forma alguma, de maneira alguma. Isso ia contra os princípios dele. Mas nesse almoço, ele convidou Jesus e ele convidou essa pessoa com essa enfermidade rara. E sabe o que ele faz? Você pode ler depois em casa. Ele pegou esse rapaz com essa enfermidade rara, que inchava o corpo dele, e colocou do lado de Jesus. E esse almoço era que dia? Sábado. Provavelmente, a estratégia desse fariseu era, quem sabe ele não vai olhar para o rapaz, vai se compadecer do rapaz, da doença, e vai curar ele no sábado. Aí a gente pega ele. Aí a gente pode tirar ele de cena. Aí a gente usa a lei contra ele. Aí ele cai na armadilha. Então, não era um almoço de gentileza, de bondade, simplesmente com Jesus. Não era essa a intenção. Havia uma má intenção da parte deles. E nos versículos, quando você lê, você vai perceber que Jesus, ele já captou a mensagem. E o que Jesus vai fazer? Claro, ele veio para isso. Ele veio para restaurar essas pessoas. E ele não consegue estar do lado de alguém que precisa dele e não fazer nada. Ele não consegue. E ele restaura essa pessoa. E ele percebendo isso, ele pergunta àqueles, aqueles intelectuais da lei. Vocês têm um filho. Se o filho tem dificuldade no sábado, o que é que vocês fazem? E o que é que acontece na audiência? Um silêncio. Ninguém fala nada. E Jesus começa a interrogar eles. Aí, esse homem aqui, no versículo 25, talvez ele vê esse ambiente lá, esse constrangimento, aí ele fala essa frase. Porque Jesus, na sua fala, nos versículos anteriores, ele começa a dizer, quando você convidar alguém, convide alguém que não pode devolver o que você fez por ele. Porque aquele homem começou a convidar pessoas pensando, eu convido e ele vai me convidar também. Tinha objetivos ali daquele homem que convidou para aquele almoço. Tinha interesses ali. E Jesus começa a falar sobre humildade para eles e tratar tudo sobre isso. Aí esse homem, ele fala no versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer do banquete no reino de Deus. Porque Jesus disse que a recompensa não tem que ser aqui. Eu convido alguém e encho a pessoa de comida para que ela me convide semana que vem e me encha de comida. Não,
Jesus está dizendo, quando você convidar, não pense em recompensa. E ele termina no versículo 14 dizendo, nossa recompensa é lá. Aí esse diz, a recompensa no céu, sabe? Mostrando a sua espiritualidade. Jesus não ia ficar calado. Baseado no que ele fala no versículo 15, Jesus começa e cita uma parábola. E qual é a parábola? Jesus respondeu, versículo 16, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda o outro disse, acabei de casar, por isso não posso ir. Vocês sabem que nesse contexto aqui, quando alguém convidava, é diferente de hoje, ou um pouco parecido. Quando alguém era convidado naquela época, o dono da festa, ele mandava primeiro os convites. Provavelmente tinha o dia e a data como nós fazemos, mas não tinha a hora. Ninguém sabia se era de manhã, no meio-dia ou à tarde, ou à noite. Ninguém sabia a hora. No dia, aqueles que receberam o convite, tá certo? Eles sabiam o dia. Então, o dono da festa enviava novamente seu servo para no dia ir lá e dizer, ei, está pronta a festa, é tal hora. De certa forma, era como se houvesse 2 etapas no convite. Mas ao receber a primeira etapa do convite, você já estava, sabe, você já tinha assumido um compromisso com aquele dono da festa. Então, ele manda o convite, todos esses 3 homens, eles já tinham aceitado o convite para a sua festa. Aí chega o dia da festa do banquete, e o que é que acontece? O dono da festa diz para o seu servo, vá lá e avise que está tudo pronto. E ele sai. E o primeiro diz, olha, eu sinto muito, eu comprei aí terras e eu não vou poder comparecer ao banquete. Me desculpe. Como assim? Como assim? Como alguém pode fazer isso? Aquele homem, ele trabalhou bastante, sabe? Ele investiu muito, gastou muito para essa festa. A pessoa disse sim e agora ela não vai? Como assim? E que desculpa é essa? Que mentira é essa? Como alguém compra um campo? Como alguém compra terra sem antes olhar a terra? Quem faz um investimento no escuro assim? Quem? Principalmente naquela época. Hoje, muitas vezes, a gente compra pela internet, né? A gente vê uma coisa, quando chega é outra, né? A gente cai nesse erro ainda. Mas naquela época, como alguém ia comprar terra, fazer um investimento desse, sem primeiro olhar, observar a terra que comprou? Que desculpa esfarrapada esse primeiro homem deu. Mas o segundo disse, não, eu comprei 5 juntas de boi. Agora, imagine naquela época alguém que tem 5 juntas de boi. Era alguém rico suficiente para ter funcionários para fazer esse tipo de trabalho. Ele não precisava ele mesmo ir, porque não era comum um homem naquela época ter 5 juntas de boi. Mas ele dá a desculpa, mesmo que aceitou a primeira, na hora da festa ele diz, não, eu não posso ir. Aí nós vamos para o terceiro convidado. E qual é a desculpa que ele usa? Eu casei, né? Agora eu sou um casado, rapaz. Você sabe, homem casado? Você sabe o que a lei diz? A lei diz que um homem casado tem que passar 1 ano de lua de mel, não é? Já pensou aí? 1 ano de lua de mel tem que passar.
Mas espera aí, a lei diz que tem que passar um ano de lua de mel e não pode ir para onde? Só para a guerra. Quer dizer que o cara não pode ir num banquete? A lei não diz isso não. É uma desculpa. Ele deu mais uma desculpa. Imagine, é até bom levar a esposa na lua de mel para um banquete sem pagar nada. Já pensou? Ele disse não. Aí nós ficamos pensando, quantas desculpas nós damos para Deus? Quantas desculpas nós damos para Deus? Não é? Eu tenho negócios, eu não posso, né, Deus? Meus negócios, sou muito envolvido aí, eu tenho muitos negócios a fazer, sabe? Sou um cara que estou muito envolvido aí no meu trabalho e etc. Não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso. Sabe o que é impressionante? É que essas pessoas que disseram não, quem eram elas? Quem eram elas? Nessa história, nessa parábola? Eram aqueles fariseus, que eram o povo de Deus. Era o povo de Deus. E se a gente fosse fazer uma aplicação, tá certo? Dessa história para os dias de hoje, talvez éramos nós, que recebemos o primeiro convite. Quando Jesus veio, morreu por nós, nós cremos, nos arrependemos, né? Tivemos fé, fomos batizados, fazemos parte da fé. Agora, o que levou aqueles fariseus, homens dedicados à lei, etc, de certa forma piedosos, onde foi que eles caíram? Onde eles erraram? Aonde foi que... Porque eles receberam o convite de Deus. Deus usou esse povo para se revelar ao mundo. Aonde eles caíram? Aonde eles se perderam? Aonde eles vacilaram? Aonde eles deixaram de temer a Deus? Já pensou sobre isso? Aonde eles se perderam? Sabe por quê? Porque quando a gente olha... Não precisa ir lá, mas deixa eu ler aqui. Eu escrevi aqui. Isaías 25:6 diz assim: Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um forte banquete para todos os povos. Um banquete com carnes suculentas e molhos de vinho. Porque a gente fica pensando, né? Eu sei que, às vezes, a luta é, vai ter banquete, não tem banquete, né? A gente fica pensando sobre isso. Como é que o cara falou um banquete no céu? Ele falou uma bobagem? Não, era uma crença deles. É uma simbologia, provavelmente, que tem a ver com a salvação, o convite de Deus. Aí, quando a gente chega, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. É uma ideia. Se vai sentar ou não, vai ter um banquete ou não, na minha opinião, para mim não importa. Se eu estiver com Deus, com Jesus, sabe, com Abraão, Isaac, se eu tiver, pode ser no chão, tá ótimo. Se o banquete for no chão, tá ótimo. Se for onde for, se eu tiver com eles na eternidade, para mim não faz diferença. Se for num banquete, melhor ainda, melhor ainda. Mas para mim não é o ponto. Então aquele cara não falou uma bobagem, era o que ele acreditava. E naquela reunião ali, que eles estavam prontos, provavelmente para pegar Jesus, ele achava que ele ia sentar com Abraão, Isaque e Jacó, mesmo com aquela intenção de pegar Jesus, de fazer o mal a Jesus, de condenar Jesus porque fez o bem a um homem que tinha uma dificuldade de saúde. Ele se achava bom o suficiente para chegar no banquete eterno. Ele se achava bom o suficiente. Agora, será que eu me acho bom o suficiente para chegar ao banquete eterno? Será que eu me acho bom o suficiente? Será que é só isso? Só eu me achar bom o suficiente? Recentemente eu ouvi um dos criminosos procurados nos Estados Unidos. Havia uma fiança para pegar esse bandido. Certa vez, os policiais, fazendo algo de rotina, pararam o carro dele e o policial disse: os documentos, por favor. Aquele marginal, o policial não sabia, o marginal sacou a arma, atirou no policial
e o policial caiu no chão. Ele saiu do carro, pegou a arma do policial e detonou no policial. Fugiu, foi para a casa da namorada. Na casa da namorada, os outros policiais, vários, foram atrás dele, chegaram na casa da namorada, trocaram o tiro, mataram ele, esse marginal. Conseguiram matar ele. No bolso da calça tinha uma frase, e a frase dizia: por trás dessa minha aparência fria, tem um coração bondoso, que é incapaz de fazer o mal a qualquer pessoa. Ele se achava bom a ninguém. Às vezes, nós nos vemos de uma forma que não... Aquele homem que disse, vamos ser bem-aventurados no banquete, ele se via lá. Ele achava que os rituais que ele fazia era suficiente para que ele pudesse participar desse. Às vezes nós somos assim. A gente não consegue se enxergar. Nós achamos que nós somos bondosos suficientes. Não que o banquete é por bondade. Chegamos por bondade. Não que isso. Não é, sabe, porque sou bom ou por rituais. Não estou dizendo isso. Mas eu preciso realmente, sabe, enxergar as desculpas que muitas vezes eu estou dando para Deus. Porque talvez nessa manhã, aqui entre nós, eu e você, nós temos pessoas que já receberam o primeiro convite. Jesus veio e nos deu o primeiro convite. Ele veio, morreu na cruz por nós e nos deu o primeiro convite. Nós recebemos o primeiro convite e nós não sabemos quando esse banquete vai acontecer. Não sabemos. Mas vai chegar um dia que esse banquete vai acontecer e vai vir o segundo convite. Venha participar do banquete eterno com o nosso Pai. E a gente sabe, nesse dia ele vai enxugar toda a nossa lágrima, ele vai tirar de nós toda a nossa dor, nosso sofrimento. Agora eu pergunto, que levou essas pessoas a dizerem não ao convite de Deus, se elas já disseram sim no primeiro convite? Eu queria que eu e você pudéssemos sair daqui pensando nisso. O restante da parábola, o dono fica tão irritado com isso, com esse não, porque era uma insulta terrível fazer isso com alguém que faz uma festa e convida você. E ele manda sair lá e, sabe, entra nos becos, nas ruas e chama os deficientes, os pobres e traz todas essas pessoas vêm, entram na festa, mas ele olha e vê que ainda tem muitos espaços, cabe mais pessoas, e ele diz, sai dos muros da cidade, traz as pessoas que estão fora, e eles vão e saem, traz os gentios que não estavam ali, e eles entram e há uma festa memorável. Se você ainda não recebeu, não aceitou o convite de Jesus, o primeiro convite, você pode fazer isso. Você pode decidir hoje, sabe, receber esse convite e perseverar e ser firme até o dia do grande banquete na eternidade. Você pode fazer isso hoje. É só procurar um de nós. Nós vamos orientar você a fazer isso. E você vai sair daqui, sabe, com esse grande presente de Deus de participar do banquete eterno. Se você já fez, já recebeu o convite, não dê desculpa, seja perseverante. Vai chegar um dia, nós não sabemos, e esse dia vai chegar, e que eu e você, nós possamos estar, sabe, prontos. Não prontos no sentido de perfeitos e etc., mas prontos para dizer sim, eu quero participar, eu quero entrar, para que nós possamos, sabe, viver no banquete eterno que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe.